cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Morrendo lá na cruz. Aleluia, aleluia, vitória nos ganhou Jesus. Aleluia, aleluia. Aí o Cordeiro de Deus veio a graça do céu raiar, nos salvou quem veio do céu pela morte sobre a cruz. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Boa noite, Pai do Senhor, Marlene Moraes, Dalbertina Silva, seja bem-vinda, amadas. Glória a Deus. Não me envergonho da cruz. Aleluia, aleluia, pois deu-me vida, deu-me luz. Aleluia, aleluia. O caminho para o céu se abriu para todos o pecador, quando Cristo nos redimiu pela morte sobre a cruz. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, aleluia, a paz do Senhor. Rosa Miranda, seja bem-vinda. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para aqueles nele crê. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para aquele nele crê. Glória a Deus, aleluia. Da cruz a palavra é poder. Da cruz a palavra é fiel. Aleluia, aleluia, chamando aquele que é fiel. Aleluia, aleluia. Qualquer temporal pode vir, a mensagem muito firme está, que Jesus
cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Morremos lá na cruz. Aleluia, aleluia, vitória nos ganhou Jesus. Aleluia, aleluia. O Cordeiro de Deus veio a graça do céu raiar, nos salvou que veio do céu pela morte sobre a cruz. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Não me envergonho da cruz. Aleluia, aleluia, pois deu-me vida, deu-me luz. Aleluia, aleluia, o caminho para o céu se abriu para todos um pecador. Quando Cristo nos redimiu pela morte sobre a cruz. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê. Aleluia, aleluia, a palavra da cruz é poder. Aleluia, aleluia, para quem em Cristo crê.
do Senhor. Glória a Deus. Quando salve congregados entre povos e nação, ver a Cristo muito amado, ó que gozo encherá seu coração. Ao raiar do áureo dia, o bom Jesus vem nos buscar, pra com ele sempre estamos lá no céu. Os milhões purificados pelo sangue de Jesus subirão para contemplar o amado seu. Quando os salve congregados entre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhe levou, os conquistou, junto todos lá no céu se alegrarão. Quando os salve congregados entre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Milhares lá da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que foram salvos do Brasil. Lá no céu unido, glória deles todos a Jesus, triunfante estarão no seu redil. Quando salve congregados entre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Aleluia, meu Deus. Espalhemos a mensagem que Jesus nos entregou, da gloriosa nova que vem lá da cruz. Que seu sangue precioso purifica o pecador, derramado nele é gloriosa luz. Quando salve congregados entre os povos e nações, virem Cristo muito amado, ó que gozo encherá seus corações. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor para vocês que entrou aqui nesta noite. Nós estamos em campanha aqui no Facebook. Me ponho de joelhos para receber a minha vitória. Por isso, vamos orar, né? Essa é a campanha que está no Facebook, aqui no Culto no Lar. No Culto no Lar e também lá no grupo, no meu grupo que eu tenho lá, o grupo Jardim de Oração e Cura. Então nós precisamos orar. Precisamos orar, porque se a gente não orar, as coisas ficam estreitas para nós. Se nós orando, as coisas já ficam estreitas, imagine se você não orar. Então a nossa arma é a oração. E como nós vamos entrar agora
a partir de segunda-feira, nós vamos entrar para o mês de março, né? É o mês da mulher, considerado o mês da mulher. É o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Então, nós vamos falar durante esse mês de março que vai entrar, começando por hoje, porque hoje já é 27 de fevereiro. Nós vamos falar sobre mulher na Bíblia, mulheres da Bíblia Sagrada. Então nós vamos falar cada dia, Deus, com a permissão do meu Deus, falaremos de algumas mulheres, porque nós vamos pesquisando na Bíblia, encontramos muitas mulheres da Bíblia. Tem aquelas que eram do anonimato e tem aquelas que são conhecidas pelos nomes mesmo. Então a Bíblia fala de grandes mulheres, mulheres sábias, valentes, dedicadas a Deus e a sua obra. Mas também tem aquelas que a Bíblia fala de mulheres que não foram sábias. Então, nós vamos aprendendo um pouquinho de cada coisa com essas mulheres. Mulheres que fizeram a diferença em um tempo em que segue eram contadas como seres humanos. Mulheres que dedicaram e arriscaram as suas vidas em prol do reino de Deus. Então, cada dia, cada noite, com a permissão de Deus, vamos aprender um pouquinho daquelas que foram sábias e daquelas que, como diz o ditado popular, o ditado do mundo, né? Que fala que pisaram na bola. Mas tem aquelas que foram honradas, mulheres valentes, mulheres que se dedicaram a sua vida a Deus, Então, nós vamos falar aqui em Gênesis 2, 18 a 24, 2, 18 a 24, quando fala a respeito 2:18 a 24, quando fala sobre a formação da mulher. A formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, e trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. Olha, Deus cirurgião, hein? Ele fez uma cirurgia. Ele fez uma cirurgia na vida de Adão para poder formar uma mulher de uma costela. Olha,
a gente para assim para meditar assim nas coisas de Deus, no poder dele, ele é tremendo. E às vezes a gente se vê em aperto de coisas e às vezes até ficamos tão assim desanimados, duvidando, achando que Deus não vai fazer, mas Deus faz. Pai do Senhor, irmã Yara, pastor Yara Lira, seja bem-vinda, amada. Então, esta final é ossos dos meus ossos, a carne e carne da minha carne. Porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Então nós vemos aqui o trabalhar de Deus quando ele formou a formação da mulher. A formação da mulher, quando ele fez a aliança do casamento, tem 3 partes. O plano de Deus para o casamento, deixar pai e mãe, é uma referência à cerimônia de casamento ou aos momentos do compromisso público. Unir-se sugere afeição, terna, compromisso e fidelidade. Então nós vamos nesta noite falar desta mulher, a primeira mulher que foi criada, que foi formada, foi Eva. Então, durante esse período de março, começando hoje, que é 27 de fevereiro, 28, segunda-feira, já é 1º de março, vamos aprender cada dia com cada mulher da Bíblia, começando pela mulher que é a mãe de todos os viventes, a Eva, a primeira mulher a ser formada. Na Bíblia está escrito, ela foi a primeira mulher. Então Adão recebeu a tarefa de supervisionar toda a criação. Pai do Senhor, Maria Leonilde, seja bem-vinda, amada. Toda a criação. Mas Deus declarou que não era bom que ficasse sozinho. E de sua costela, Deus criou a mulher e a apresentou como esposa para Adão. Atingindo assim o clímax da criação, aonde eu li o texto de Gênesis 2, 18 a 24. Eva não foi uma ideia tardia ou repentina, mas uma parte indispensável do plano de Deus. Tanto Adão como Eva foram criados à imagem de Deus, colocando no mundo para cuidar de todas as coisas que ele colocou sobre o seu domínio. Aleluia, sobre o seu domínio. A pureza e a inocência foram quebradas quando a serpente entrou em cena. Eva escolheu acreditar na mentira de Satanás. Ela era livre para colocar sua vontade acima da de Deus e o fez. Quando ofereceu o fruto a seu marido, ele também desobedeceu. No Novo Testamento, Paulo explicou suas ações, dizendo que Eva foi enganada, mas Adão comeu o fruto, desobedecendo conscientemente. O casal, cheio de culpa,
escondeu-se de Deus, tecendo para si roupas de folha de figueiras, a fim de cobrir sua vergonha. Eles não apenas quebraram seu relacionamento com Deus, mas também o relacionamento entre si e com todas as gerações futuras, além da natureza sobre a qual deveria dominar. Deus amaldiçoou a serpente e a terra por culpa do homem e profetizou tristeza, trabalho pesado, morte para o primeiro casal, para a mulher dor na gestação, ao dar à luz e em seu relacionamento com o marido. Ela apresentaria resistência à sua liderança na medida em que seu papel de líder também iria se distorcendo. Expulsa do seu agradável lar, Eva concebeu e teve 2 filhos. Sua alegria com o nascimento deles foram transformada em dor, como predito por Deus. Caim assassinou seu irmão, desafiando a ordem de Deus com relação aos sacrifícios, e o Senhor o baniu do Éden. Eva ficou sem filhos, até que a graça de Deus mais uma vez a visitou, dando-lhe outro filho, Sete, que veio a ser ancestral do Messias. Eva permanece como um arquétipo do sexo feminino, mesmo tendo sido criada à imagem de Deus, exerceu sua vontade ao desobedecer ao Criador, ousando desafiar sua autoridade. Desobediência não é em si um motivo, mas pressupõe um motivo. Sua tentação não foi de meramente desobedecer, mas, em última análise, de agir à sua maneira ou de obter o que desejava. A voz de Eva é como um aviso vindo de tempos antigos a toda mulher para que siga o caminho da obediência. Ressoa como uma nota de esperança quando a mulher falha. Ela encontra a justiça de Deus, mas também experimenta a sua graça. Então nós vemos aqui o perfil de Eva. Como diz o texto, ela foi tirada da costela do homem e Deus o colocou eles no jardim do Éden e deu uma ordem que eles não tocassem naquele fruto, e ela entrou na conversa da serpente. A pureza e a inocência foram quebradas quando a serpente entrou em cena. A serpente é um bicho prudente, como a própria Bíblia diz, para sermos prudentes como a serpente, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Ela, na sua prudência, ela enganou Eva, a mãe de todos os viventes, a primeira mulher da Bíblia, a primeira mulher a ser formada.
E dali, depois desse casal, as coisas foram tomando rumo como Deus tudo planejou. Ele só não planejou isso aqui, a desobediência de Eva. Por isso que ele amaldiçoou a serpente e a terra por causa do homem, e profetizou tristeza, trabalho pesado e morte para o primeiro casal. Foi o que o Senhor falou para eles. Por quê? Tudo porque da desobediência. Você vê que a desobediência é uma coisa terrível. Deus não gosta da desobediência. E eu estou sempre falando aqui que quando o Senhor ele sempre está chamando a atenção do seu povo sobre a desobediência. Então, nós saímos de Eva, aí vamos para a segunda mulher aqui, chamada Sara. Sara já era uma esposa submissa. Sara aparece na Bíblia como modelo divino de perfeição para a mulher casada. Sara. Duas características notáveis marcam sua vida: beleza e esterilidade. Porque ela era bonita, ela tinha sua beleza, mas ela era uma pessoa que não podia ter filhos. Ela era estéril, esterilidade, devido à sua beleza. Devido à sua beleza. Até governadores pagãos desejaram por outro lado. Sua esterilidade causou profundo problema de humilhação na vida doméstica, até mesmo discussões com seu marido. Sem dúvida, Sara tinha beleza, brilho, criatividade, mas a qualidade que a fixou em nossa memória é que tornou especial foi sua devoção única, inequívoca a seu marido, Abraão. Ela não apenas dividiu com ele seus desafios e sofrimento, como também seus sonhos e bênçãos. Sara não vacilou, permaneceu ao lado dele nas boas escolhas, nas decisões erradas, na adversidade, na bênção, na juventude, na velhice. Ela é um bom exemplo de mulher. Um bom exemplo de mulher. Que amou seu marido incondicionalmente e com tenacidade. A Bíblia dedica a Sara mais espaço do que qualquer outra mulher. Um capítulo inteiro fala sobre a sua morte e sepultamento, lá em Gênesis 23. Tanto seu marido como seu filho choraram profundamente quando ela morreu. Duas citações do Novo Testamento é usada para ilustrar a diferença entre escravidão e liberdade. É descrita como uma santa mulher do passado, porque confiou em seu marido, cooperando com ele de boa vontade.
Por isso que o texto dele diz que ela é uma esposa submissa. Submissa. Pai do Senhor, Cátia Pedro. Submissa. Ela é uma esposa submissa. Então, pela narrativa bíblica, podemos concluir que ela era uma mulher de vontade forte. Mesmo assim, escolheu submeter-se a Abraão. Ela. Atitude recomendada por Deus. Ela foi constantemente identificada como a esposa de Abraão, reforçando o fato de que Deus vê o casal como uma só carne. Como uma só carne. Aos dois foram requerido que cresce que Deus lhe daria um filho. Sara é a única esposa mencionada entre os heróis da fé, lá em Hebreus 11:11. Sua experiência como mãe oscila de sentimentos, de ceticismo, embaraços, inveja e crítica cruel. Cruel, para um sentimento de intensa alegria e estresse. Mesmo que Sara tenha caído em pecado, Deus manteve fielmente a promessa de que ela seria mãe de muitas nações. Lá no capítulo 17 de Gênesis. Talvez mais do que qualquer outra mulher da Bíblia, Sara ensine com seus exemplos duas características da mulher que vive de acordo com a vontade de Deus e submissa, humilde ao marido no casamento e compromisso intenso ao cuidado da próxima geração. Aleluia. Então nós vemos aqui a história de Sara, a vida de Sara. E quando a Bíblia relata que Sara veio ser mãe, que é a promessa que Deus fez a ele, veio dizer, ela veio ser mãe já com 90 anos de idade, né? Já bastante de idade. Mas como Deus é aquele Deus que ele honra as suas palavras, as suas promessas, Deus é Deus de promessa. Se ele te fez uma promessa, ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida, porque ele é Deus da promessa. Então, aqui quando o Senhor, no capítulo 17 de Gênesis 16, quando o Senhor, que ele diz aqui, olha, então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, a tua mulher te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança e a aliança perpétua para a sua descendência. Aí quando você vai ler, você lê aqui a história de Sara, com 90 anos, ela veio ser mãe, porque Deus tinha feito uma promessa. Só que ela se adiantou,
Porque quando o Senhor falou para ela que ela daria um filho para ela duvidou. Por isso que o texto fala que ela foi, a sua experiência como mãe oscila de sentimentos. Por quê? Porque de ceticismo, embaraços, inveja e críticas cruel, para um sentimento de intensa alegria, mesmo que Sara tenha caído em pecado, Deus manteve fiel à promessa. Então ele prometeu. Já no capítulo 17 você vê o Senhor falando, o Senhor mudando o nome dela, né? Ele mudou o nome dela. Deus muda o nome de Abraão e Deus muda o nome de Sara. Saraí para Sara. Deus mudou e Deus cumpriu a promessa na vida deles. Já de idade avançada, porque eles, quando você lê os textos, aí você vê que eles passaram à frente de Deus. Quando você lê a história de Agar que era a escrava egípcia, Agar era uma escrava egípcia. Ela foi adquirida por Saraí, que depois veio de Sara, né? Depois veio se chamar de Sara. E Abraão, que foi o nome mudado para Abraão. Quando junto com Ló, mudaram-se de Canaã para o Egito, a fim de escapar da fome no Antigo Oriente. Próxima relação entre uma serva e esposa do patrão consistia em honra, obediência e lealdade. Era o que Agar era. No entanto, Agar perdeu todos os seus direitos pessoais, ficando totalmente sujeita aos menores desejos de Saraí, que era Sara, que depois foi mudado para Sara. Como Saraí era estéril, Agar podia entrar como mãe substituta, o que era perfeitamente legal. Apesar de ser uma clara violação da lei de Deus, uma evidência da falta de fé de Abraão e Saraí. Porque lá no capítulo 2 de Gênesis, quando eu li aqui, Gênesis 2, que eu li esse texto, 2:24, quando o Senhor disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Só que eles desobedeceram, tanto Sara como Abraão. Eles desobedeceram daquilo que Deus tinha planejado para eles. Por isso que eles já vêm ser pais tarde. Um com 90, ela com 90, a mãe com 90 anos e ele com 100 anos de idade. Então, aqui com a gravidez, Agar passou por radicais mudanças físicas e emocionais. Sara reagiu ao orgulho, autovalorização de Agar, né? Com acusações vingativas contra seu marido, que insistia em que Sara assumisse toda a responsabilidade por sua empregada. Por causa dos maus tratos de Sara, Agar fugiu. Você vê aqui a história. Agar rejeitada, mas não abandonada.
Ela foi rejeitada depois que ela teve o filho. Sara começou a maltratar Agar. Deus revelou-se a essa escrava fugitiva. Tu és Deus que vê. Tu és Deus que vê. No capítulo 16, 13, diz aqui, então ela invocou o nome do Senhor, Agar, que lhe falava, tu és Deus que vê. Pois disse ela orando, Agar orando, invocando o nome do Senhor, ela disse, tu és Deus que vê. Ela estava dizendo para Deus que ele estava vendo tudo o que ela estava passando na mão de Sara. Porque foi Sara que mandou o marido Abraão se deitar com Agar, que era para poder ter o filho, achando que dali a promessa que Deus tinha feito para ele seria cumprida, mas não era ali. Boa noite, Aurinete. Seja bem-vinda, amada. Então, ela achava, a Sara achava que, pelo fato dela ser uma mulher estéril, né, ela botou a escrava dela para deitar com o marido. Quando a mulher ficou grávida, que teve o filho, aí começou a perseguição, começou o arrependimento de Sara do que tinha feito, porque ela achava que a promessa seria esse filho chamado Ismael. Seria ele a promessa que Deus tinha feito. Ela se achou já de idade. Deus não iria mais cumprir nada na vida dela. Ela só pensou e agiu errado. Como muitas pessoas fazem a mesma coisa. E a Bíblia diz que então ela invocou o nome do Senhor, Agar, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aqueles que me vê. Por isso aquele poço se chama-se Beer Lai Roi. Está entre Cades e Berede. Com sua doce graça, Deus veio ao encontro das suas necessidades imediatas e permitiu que Agar experimentasse a sua presença. O legado de Agar constituiu um pungente testemunho para os crescente número de mulheres sem recursos, desfavorecidas de hoje. Elas não estão fora do cuidado atento de Deus sobre nenhuma circunstância, da mesma forma como Deus providenciou o que Agar necessitava, proverá aquilo de que cada mulher precisa. Aleluia. 2 vezes o anjo do Senhor veio atendê-lo. No capítulo 16, 7, quando diz aqui, e tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água, no deserto, junto à fonte, no caminho de sul, e disse-lhe, Agar, serva de Sara, de onde vens? Para onde vais? Ela respondeu, fujo da presença de Sara, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei
sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosas, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Aí você vê aqui a promessa do Senhor, e como diz o texto, a Agar rejeitada, mas não abandonada. Ela estava sendo rejeitada por Sara, mas o Senhor já estava acolhendo ela nos seus braços, para abençoar ela, não deixar ela sozinha, não deixar ela sozinha. Porque aqui, quando você lê o texto 16 de Gênesis, que diz aqui, o plano de Sara, há um paralelo tanto nas palavras usadas como nas respectivas ações. Entre Sara, que tomou Agar e deu por mulher a Abraão, seu marido. Eva, que tomou-lhe do fruto e deu também ao marido. Você vê aqui a diferença. A Sara pegou Agar e deu para o seu marido. Ela fez o marido dela o quê? Pecar. Adulterar. E Eva, ela deu o fruto da desobediência para Adão, Eva. Então, Eva, que tomou-lhe do fruto, deu também ao marido. Em ambos os casos, a mulher intencionalmente tomou a iniciativa. Todas as duas tomaram a iniciativa. Tanto a Eva como a Sara. Ela tomou a iniciativa. O homem aceitou passivamente. Ele aceitou. Porque se ele não aceitasse, nada do que aconteceu com Agar aconteceria. Se Adão rejeitasse a maçã, o fruto, nada também do que Deus amaldiçoou, o Senhor amaldiçoaria. Então aqui a iniciativa foi da mulher e o homem aceitou. Ele aceitou. Então, passivamente, Agar tornou-se concubina de Abraão e mãe de seu filho. No Antigo Oriente Próximo, o fato de se ter com uma concubina para obter um herdeiro era legal e aceito por todos. Porém, Abraão tinha sido chamado para sair de sua parentela. O plano de Sara para obter um herdeiro era, em última análise, poligamia. Por sua vez, a poligamia é uma violação dos planos do Criador para o casamento. Então, tanto a Eva como a Sara, ela induziu esses dois homens a errar e a pecar.
Então, o anjo do Senhor é associado com o Deus da aliança. O anjo é tido por muito como uma teofania. Isto é, uma aparição do próprio Deus. Como Agar reconheceu no capítulo 13, no versículo 13, quando Agar reconheceu. Veja no capítulo 16, aqui, o 16, 13, quando ele diz aqui: então ela invocou o nome do Senhor, porque ela reconheceu que era o Senhor. Aleluia. Então, Agar retornou ao seu país, o Egito. Sur fica próximo da fronteira, sul de Canaã. Deus utilizou perguntas para comunicar-se, mas isso não implicou a falta de consciência. Então, a promessa do anjo, Agar recebeu diretamente de Deus. Ela recebeu diretamente de Deus. Então, aqui, nós vemos aqui que, ao longo da vida, Agar experimentou o preconceito como estrangeira, a miséria e o abuso como serva, o sofrimento e o abandono como mãe solteira, o desespero em 2 ocasiões, quando enfrentou a morte eminente. Apesar de todas essas dificuldades, Agar deu ouvido a Deus quando ele se dirigiu a ela e obteve a ajuda de Abraão e de Sara. Sua vida não foi fácil, mas Deus a recompensou no Deus que vê todas as coisas. Agar encontrou refúgio e vida. Foi o que ela falou. Foi o que Agar, quando ela invocou o nome do Senhor, que ele falava, ela disse para o Senhor: tu é Deus que vê, tu está vendo tudo, tu está vendo o que eu estou passando, o Senhor está vendo o meu sofrimento. Ela falou, ela estava diretamente dizendo para Deus: tu vê tudo, Senhor, tu está vendo tudo, olha o que é que Sara está fazendo comigo. Então nós vemos aqui, a personalidade dessas mulheres. A de Eva, a de Sara e a Agar. Nós vemos aqui. Então, nós vamos mais adiante agora, aprender mais uma para nós orarmos. Você observe bem que Eva desobedeceu, Sara desobedeceu, Agar foi oferecida para o marido de Sara. É como diz, caiu na arapuca. Aí nós vamos ver a esposa desobediente de Ló. A esposa desobediente de Ló. É o que a Bíblia fala. Eu tenho lido textos aqui da Bíblia que fala sobre os erros e os seus acertos e o arrependimento. Quando vem arrependimento, aí Deus abençoa. Então, a esposa desobediente de Ló. Vamos ler só esse texto para orarmos. Mesmo sendo Ló um homem rico e influente, no capítulo de Gênesis 13, 10, 11,
13, 10, 11. Quando fala, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito e como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Aqui é quando Abraão e Ló, eles se separam. Mas quando você vai ler o texto da Bíblia, que mesmo Ló e Abraão separados, porque a Bíblia diz que Ló, ele era sobrinho de Abraão. Mas mesmo eles separados um do outro, Abraão orava por Ló. Que foi por isso que a Bíblia ela nos relata que Deus se lembrou de Abraão. Por que que Deus se lembrou de Abraão? Porque quando Deus, ele mandou o anjo ir falar com Ló, que era para sair daquela cidade de Sodoma, que ele iria destruir a cidade por causa do pecado. O pecado já estava fedendo nas narinas de Deus. Então Deus estava zangado. Ele ia acabar com aquela cidade de Sodoma e Gomorra, porque lá não tinha nada que prestasse mais. Era uma cidade de prostituição. Então, mas aí o Senhor, ele lembrou de Abraão. Por que que ele lembrou de Abraão? Porque Abraão orava por Ló. É por isso que é bom nós orarmos pelo nossa família, nossos familiares, a nossa parentela. É bom orar. Então, aqui, mesmo sendo Ló um homem rico, influente, as Escrituras não registram o nome nem qualquer outra informação sobre a raça ou a família de sua esposa. Não informa a Bíblia. Pelas indicações que temos, no entanto, sua mulher era materialista e mundana, a mulher de Ló. Com certeza falhou na educação espiritual de seus filhos. Suas filhas casaram-se com homens de Sodoma e praticaram incesto com o próprio pai. Lá já no capítulo 19 você vai encontrar essa história de Ló com as suas filhas. A esposa de Ló não precisava morrer. Foi-lhe oferecida uma escolha: obedecer e viver, ou desobedecer e morrer na busca dos prazeres deste mundo. Não sabemos onde Ló a conheceu, nem onde se casaram, mas sabemos que tiveram 2 filhas. O sequestro da família, no capítulo 14 de Gênesis, deve ter incluído sua esposa, e ela provavelmente estava entre as pessoas resgatadas por Abraão, pois trouxe de novo todos os bens. E também a Ló, seu sobrinho. Os bens deles ainda, e as mulheres e o povo. Isso significa que ela talvez tenha ouvido o testemunho de Melquisedeque. Entre outras palavras, ela estava muito bem informada sobre o Senhor,
e sobre seus tratos com Abraão. Mas o estilo de vida de Sodoma influenciara fortemente. Sodoma era uma cidade sofistificada que oferecia uma variada gama de oportunidades culturais. A imoralidade tinha alcançado o mais baixo estágio de perversão sexual. Tanto que nosso termo sodomiza deriva-se do nome daquela cidade, Ló, chamando de homem que no nosso justo parecia também emaranhado na fascinação a influência da cidade. Ele escolheu criar sua família em Sodoma, mesmo conhecendo a fama da depravação da cidade. Ainda assim, o Senhor mandou mensageiro para resgatar essa família de suas escolhas destrutivas. Deus queria salvar a esposa de Ló. Mandou o anjo para avisá-lo, escoltá-la, finalmente arrancá-lo do perigo. Não se sabe se ela compreendeu totalmente o que ia acontecer com Sodoma, mas, ser guiada por anjos daquela situação, certamente chamou a sua atenção para alguma coisa sobrenatural que aconteceria ali. A destruição começou de fato com um violento terremoto que ateou fogo nos gases e no enxofre. Brasas caíram ao seu redor. Mesmo tendo seguido seu marido para fora da cidade, ela estava com o mesmo problema dos israelitas, que peregrinaram no deserto e no seu coração voltaram para o Egito. Da mesma forma que o israelita, ela também foi destruída. A esposa de Ló personifica a clássica e sábia frase: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus a usou como exemplo para as pessoas que começam no caminho certo, mas olha para trás, porque não está totalmente disposta a desistir dos seus velhos caminhos para seguir a Deus em obediência. Então nós vemos aqui que a esposa de Ló, ela foi uma pessoa que, porque quando o anjo tirou eles de Sodoma, ele deu uma ordem, ele disse: não olhe para trás, vão e não olhe para trás. Mas ela olhou. Foi aonde ela desobedeceu. Ela desobedeceu. Porque quando o Senhor mandou o anjo avisar, era para eles saírem e não olhar para trás. É a mesma coisa quando o Senhor disse para aquela mulher que foi pega em adultério, e aqueles homens estavam apedrejando, e o Senhor o livrou ela e disse para ela: vai, não peques mais. Não peques mais. Então, quando o Senhor nos resgata do mundo, ele diz: segue agora, não volte mais para trás. E muitos estão voltando para trás. Aqui no capítulo 7 de Atos 39, quando diz: a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Arão
faz-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Aqui, esse texto aqui de Atos 7, ele conta a história daquele povo do Egito, os israelitas. O israelita. Quando ele disse aqui, quando diz aqui, a defesa de Estevão. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmão e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vos agora habitais. E nela não lhe deu herança, nem sequer espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. Depois dele, as suas descendências, não tendo ele filho, e falou Deus que a sua descendência seria peregrinar em terra estrangeira, onde seria escravizado e maltratado por 400 anos. E eu disse: Deus, julgarei a nação da qual for escravo. Depois disso saíram daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão, e assim nasceu Isaque. Abraão o circuncidou ao 8º dia. E Isaque procedeu Jacó. E deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-lhe para o Egito, mas Deus estava com ele. E o livrou de todas as suas aflições. Concedeu-lhe também graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação, de toda a casa real. Então, é como diz aqui o texto que eu li de Agar. Agar, ela foi desprezada, mas ela foi amparada por Deus. E aqui Estevão, ele vai contando a defesa dele, ele vai contando a história do Velho Testamento. Do Velho Testamento. E aqui ele conta que sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. E houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Foi quando Jacó enviou os irmãos de José ao Egito. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seu irmão e se tornou-se conhecido de Faraó e a família de José. Então José mandou chamar Jacó e seu pai e toda a sua parentela. Isto é 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, ali morreu, e ele também os nossos pais. E foram transportados para Siquém, e posto no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amon. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Este outro rei tratou com astúcia
a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-lo a injetar os seus filhos, para que não sobrevivesse. Por esse tempo nasceu Moisés. Nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus, e por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu, criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em todas a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e em obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos e os filhos de Israel. Vendo o homem injustamente, tomou-lhe a defesa e vigor o oprimindo e matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderia que Deus os queria salvar por intermédio dele, e eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, se aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vós ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo repeliu, dizendo: ontem, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso quereis matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Porque Moisés tinha matado um egípcio e escondeu o corpo debaixo da areia. Mas Deus viu aquilo que Moisés tinha feito. Então, a esta palavra, Moisés fugiu, tornou-se peregrino na terra de Mídian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorrido 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre a chama de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. Aproximando-se para observar, ouviu-se a voz do Senhor: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-lo. E disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Olha o que o texto diz. Que Deus dizendo para Moisés que ele desceu para libertar aquele povo do Egito. A este Moisés, a quem negaram a reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios, sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. E este é Moisés, que esteve na congregação e no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir, a quem o nosso pai não quiser obedecer, antes os repeliram, no seu coração voltaram para o Egito, dizendo: Abraão fez-nos deuses.
que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Por quê? Porque aqui Moisés tinha subido para o monte, passou lá 40 dias no monte, e o povo achava que Moisés não iria mais voltar, até o seu próprio irmão, Arão, ele pegou os pendentes de ouro e foi fazer um Deus que era para poder o povo adorar. Naquele dia fizeram um bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e o entregou ao oculto da milícia celestial. Como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios no deserto? Pelo espaço de 40 anos? Quer dizer, eles caminharam 40 anos no deserto, não ofereceram sacrifício ao Senhor. Aí só porque Moisés sobe ao monte, passa 40 dias lá no monte, eles se desesperaram, achando que Moisés não iria voltar mais. E aí foram fazer o bezerro de ouro para adorar. Aí Deus não gostou. Porque Deus não quer que o povo vire as costas para ele, mas o povo desobedece e vira. E ele disse aqui: e acaso não levantaste tabernáculo de Moleque e as estrelas do Deus de Renfa? Figuras que fizeste para adorar. Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Como determinará aquele que disse a Moisés que o fizeste segundo o modelo que tinha visto? O qual também nossos pais com Josué, tendo recebido e levaram quando tomaram posse das nações, que Deus expulsou da presença dele até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Então nós vemos aqui a desobediência do povo. A desobediência do povo. A mulher de Ló foi uma mulher desobediente. Ela desobedeceu. Então, aqui nós vamos encerrando. Nós vamos orar agora. Amanhã, com a permissão de Deus, nós continuaremos a falando das mulheres da Bíblia, né? Começamos com Eva, que Eva foi a mãe dos viventes, né? Foi por ela que começou a desobediência, e a desobediência até hoje continua. O povo desobedecendo a Deus. Até hoje continuam. Tem aqueles que querem ficar na presença de Deus e tem aqueles que desobedecem. Busca a Deus por interesse e depois se afasta dos caminhos do Senhor. Aleluia. Mas vamos confiar em Deus, crer em Deus, que o nosso Deus, ele é fiel. Vamos orar nessa noite. Vamos agradecer a Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel com a sua palavra. Aleluia. Glória a Deus.
Jacondalbertina, Marlene Moraes, Rosa Miranda, vamos orar nesta noite. Lucimar Oliveira, Dediviana, Marcileia Jordão, vamos orar. Miriam do Reis, Yara Lira, Maria Leonida, Diaconisa Verônica, Kátia Pedro, Adriana Coco, Aurinete, vamos orar nesta noite. Um homem parado lá ficou, não podia levar sua notícia, porque não alcançou. Mas o mestre foi se aproximando e ele também não percebeu. O mestre disse: queres ser curado? E ele assim respondeu: ah, meu Senhor, faz 38 anos que estou aqui parado em busca de um milagre. Aleluia. O mestre pegou em sua mão, olhando para ele, disse assim: levanta, toma tua cama e anda. E a notícia explodiu. Aleluia. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento nesta noite todos os pedidos de oração, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a vida das tuas servas e dos teus servos, Senhor. Ó Deus da glória, toma nas tuas mãos, Senhor, dando vitória, curando as enfermidades nesta noite, repreendendo o mal. Em nome de Jesus, Senhor, toma as tuas filhas nas tuas mãos, visita o seu lar, a sua casa, a sua família, e dá vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça